No episódio de hoje falaremos sobre publicidade na advocacia e sua relação com o processo ético-disciplinar na OAB. Bem-vindos ao Advogar Certo, um canal voltado ao estudo da ética na advocacia e à prática do processo disciplinar na OAB. Não deixe de se inscrever, curtir e deixar sua dúvida ou comentário. Com vocês agora, Gustavo Tuller. Olá, doutores e doutoras, eu sou Gustavo Tuller, advogado especialista em ética na advocacia, defesa e acusação em processos administrativos disciplinares na OAB. E hoje vamos falar um pouco sobre a publicidade na advocacia e a sua relação com o processo punitivo da OAB. Muito bem, sabemos que no Brasil não temos permissivo, para a realização de propaganda na advocacia, mas somente para a publicidade. A propaganda ela é mais ampla e a publicidade ela é mais restrita. E mesmo na publicidade nós temos uma série de preceitos, de restrições, de parâmetros a serem observados de acordo com o que estabelece o Código de Ética e Disciplina e o Provimento 94 de 2000. Eu gosto de citar neste assunto a referência de Robson Baroni, que eu vou ler para os doutores. Ao advogado descabe inculcar ou induzir o público, fazer propaganda captando assim a clientela, mas, se o desejar, poderá fazer publicidade informando a todos a sua existência e divulgando o seu labor, rigorosamente dentro dos parâmetros ético-estatutários. Então, bem interessante, existe um permissivo para a publicidade, mas essa publicidade ela tem realmente parâmetros a serem observados. Como eu mencionei, esses parâmetros eles decorrem do Código de Ética e do Provimento 94 de 2000 do Conselho Federal. Esse vídeo não dispensa aí a leitura dos artigos 39 e seguintes do Código de Ética, bem como do Provimento 94 de 2000, que não é um provimento longo, mas eu vou fazer aqui para a gente poder ter uma ideia do que a gente está falando antes da gente entrar no assunto de processo disciplinar. Vou fazer um resuminho do que veda essas disposições a respeito da publicidade. Então nós temos que, primeiramente, a publicidade ela deve ocorrer em padrões de discrição, sobriedade e na modalidade informativa. Então essa é uma das primeiras coisas que o Código de Ética nos traz. Na questão de vedações, nós temos vedação, a divulgação em conjunto com outra atividade. Então o escritório, a advocacia, ela não pode ser divulgada com atividade de imobiliária, de contador e assim por diante. Nós não admitimos, segundo a letra do Código de Ética e do Provimento, divulgação em rádio, televisão, outdoor, luminosos, pinturas em muros, elevadores, veículos e panfletagem. Então essas modalidades de publicidade, elas são expressamente vedadas. Além disso, nós temos vedações. A malas direta, então as malas diretas, elas somente podem ser enviadas a clientes ou pessoas que previamente autorizaram receber esse tipo de material. A gente não pode ficar realmente como spam, enviando esse material publicitário para quem não pediu. Tá? Também temos vedação à utilização de nome fantasia, ok? Fotografia em cartões e menção a cargos ocupados. Também não podemos fazer divulgação de listas dos nossos clientes. Isso é bem comum, infelizmente. E também é vedado aqui o emprego de expressões persuasivas ou que instiguem o litígio ou de alto engrandecimento. Então, essas expressões são aquelas, você tem direitos, procure seus direitos, enfim, assim por diante. Então, feito esse breve resumo aí das vedações, como eu disse, não substitui a leitura, devemos ler ali com atenção os artigos 39 e seguintes do Código de Ética, bem como o Provimento 94 de 2000. Feito esse resumo, vamos entrar, enfim, no título aí do vídeo, que é o processo disciplinar decorrente dessas infrações, da infração desses parâmetros estabelecidos pelo Código de Ética e pelo Provimento 94 de 2000. Então nós temos inicialmente que, em matéria de processo disciplinar, dentro desse processo de publicidade, dessa questão de publicidade, a capitulação, ou seja, o enquadramento do advogado, se dá pelo inciso 4º do artigo 34 do Estatuto. O Estatuto é a lei federal número 8.906 de 1994, e no artigo 34 nós temos ali uma sequência de 29
infrações, 29 incisos, cada qual contendo uma infração, né? E essa infração, ela está prevista no inciso 4º, que é angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros, né? Então, claro, a violação a um preceito específico, né, dessa ou daquela publicidade, ela leva a uma sanção por censura, né, por infração específica a um dos dispositivos, né? Então, se você feriu o dispositivo ali da vedação à divulgação em conjunto com outra atividade, aí você, né, você feriu, né, você ofendeu o dispositivo específico que trata sobre isso, né? O que eu estou dizendo é que no âmbito de processo disciplinar, né, na infração disciplinar existe essa diferenciação entre infração ética e infração disciplinar. Na infração disciplinar, comumente, né, isso vai ser enquadrado como o inciso 4º, que é a captação de clientela. Então, é como se fosse assim um efeito quase que direto, né? Quando você ofende uma das disposições a respeito da publicidade, você já é jogado para como captador de clientela, você é tido como captador de clientela, né? Pois bem, qual é a penalidade aplicável nesses casos? A penalidade nesses casos é a de censura. A censura, ela é considerada uma sanção branda. Então, no universo em que você possui ali sanções de suspensão, sanções de exclusão, né, até a sanção de multa, a sanção de censura, ela realmente assume um papel assim de menor importância, menor gravidade. Claro, também grave, porque o advogado perde a sua primariedade, né, mas ela não se compara a uma suspensão, por exemplo. E ainda nós temos um efeito interessante. Quando o advogado ele é primário e recebe a sanção de censura, nessa primeira aplicação ele tem a conversão, e quando as circunstâncias permitem, ele tem a conversão em advertência, né? Então, é como se fosse somente uma anotação não pública, né? Um aviso, um chamado, né, de atenção do advogado, mas não é necessariamente a sua primeira censura. Aí, numa segunda oportunidade, se ele aí entra, né, novamente, né, reincide, por assim dizer, naquela prática, aí a gente vai ter a censura propriamente dita, já que a primeira vez foi convertida em advertência. Numa terceira oportunidade, aí nós teríamos não mais aplicação de censura, né, diante da reincidência, de acordo com o artigo 37 do Estatuto. Aí esse advogado teria a primeira suspensão, né? A suspensão, ela é uma penalidade que tem um mínimo de 30 dias e o máximo de 12 meses, né? E nós temos uma outra questão com a suspensão, né? Depois de 3 suspensões, o advogado tem aberto contra si o processo de exclusão, ok? Então, qualquer infração, né, por mais que se tenha dito aqui que é menos gravosa e mais branda, qualquer infração, apenamento na OAB, ele é perigoso, né, porque ele dá ensejo ali, é o primeiro degrau para realmente você incidir nas outras sanções, nas outras penalidades, o que é bastante grave. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o regramento do processo disciplinar. Então, o processo disciplinar, ele respeita regras trazidas pela Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia da OAB, o Código de Ética, o Regulamento Geral, né? Nós temos os provimentos do Conselho Federal, que também o regulamentam, regimentos internos das seccionais, dos tribunais de ética. Todas essas normas, né, elas vêm ali complementando de alguma forma o processo disciplinar. Mas eu quero chamar a atenção dos doutores para a existência de um artigo, que é o artigo 68 do Estatuto, que vai dizer o quê? Que em caso de omissão, né, aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar a legislação processual penal comum. Então, o que isso nos traz de informação? Primeiro, que havendo algum tipo de omissão, né, ou seja, ausência de regramento sobre alguma questão na legislação primária, nós partiremos ali não para o Código de Processo Civil, nunca. Nós iremos para o Código de Processo Penal. Isso revela uma outra faceta, uma outra característica do processo disciplinar, que é a de que ele é um processo punitivo, um processo apenador, sancionador, né? E nessa qualidade de processo sancionador,
nós temos que, como qualquer processo sancionador, ele deve respeito às garantias constitucionais típicas daquelas pessoas que são acusadas de algo, né, e que receberão, em virtude disso, um apenamento, uma sanção. Então, o processo disciplinar ele vai respeitar garantias de ampla defesa, de contraditório, né? Isso significa dizer que a acusação, o ônus da acusação pertence a quem acusa, né? Então sabemos aí que, e se não sabemos, vamos ler no artigo 55 do Código de Ética, que o processo disciplinar ele se inicia ou ex officio pela OAB, independente de provocação, né? Ou pela provocação de um interessado. Então, no caso da publicidade, alguém que se sente ofendido com aquilo, né, fez a denúncia ali ao órgão de classe, né, e vai aparecer, figurar no polo ativo. E também nós temos essa questão da abertura de representações ex officio. Então, é comum que as OABs tenham, né, comissão de fiscalização do exercício profissional, por exemplo, que vão abrir investigações e propor a abertura de processos ao Tribunal de Ética e Disciplina, processo administrativo disciplinar, quando se depararem com indícios, né, de ocorrência de algum tipo de infração, de violação aos preceitos éticos. Muito bem, essa comunicação, só um parênteses, o conhecimento pela OAB, né, da prática infracional, ele tem que ocorrer de forma lícita, é vedado a representação anônima, por exemplo. Então, se o conhecimento pela OAB, né, adveio de uma forma anônima, então ele já não é tido como um conhecimento regular. Tá? Isso está no artigo 55. Não é considerada como idônea a denúncia anônima, certo? Então, começando ali a representação, né, pertence a quem acusa o ônus de comprovar a culpa do acusado. Então, daí a gente também tira que se aplicam garantias como o indúbio pro réu, né, nesse caso. Então, a ausência de provas não pode ser interpretada em desfavor do réu. Não pode haver analogia em desfavor do réu. Isso é interessante aqui porque nós vimos uma série de preceitos com definição um pouco incerta, né? O que é discrição? O que é sobriedade? Certo? Então, não podemos permitir que se elasteçam conceitos para alcançar pessoas a serem punidas. Né? Isso aí realmente, a analogia em desfavor do réu, ela não cabe em processo sancionador, porque a acusação ela precisa ser sempre certa, estrita e prévia aos fatos, né? Senão a gente cria um tribunal de exceção, que é aquele em que eu fabrico uma estrutura para punir determinado caso. E não pode ser assim, é o contrário que deve ser. Eu devo ter aquilo previamente, a lei punitiva, né? Ela tem que estar previamente estabelecida para que alguém incidindo naquela conduta, aí sim essa pessoa seja punida. Essa é a lógica do processo punitivo, como é o caso do processo disciplinar, né? Outras garantias, como isonomia, né, também são aplicáveis. Então, se determinada pessoa é punida de determinada forma, quando nós temos um segundo, um terceiro caso, né, a tendência é que você aplique por procedimento, né, a punição de forma isonômica. Então, você puniu determinada pessoa daquela forma, aquele padrão de punição ele vai se repetindo na instituição. O que não pode acontecer é essa pessoa aqui, ela é especial, né? Vamos puni-la com um rigor maior, ou não vamos puni-la, né? Vamos, digamos assim, absolvê-la. Então, esse tipo de subjetivismo deve ser evitado e combatido, né? E, eventualmente, se for verificado no processo disciplinar na OAB, em qualquer processo punitivo, na verdade. Eu vou deixar, doutores, no descritivo aqui do vídeo, o link para um artigo que eu tenho sobre as principais nulidades em processo administrativo disciplinar. Assim, quem quer tratar melhor sobre esse assunto que eu acabei dando início nesse vídeo, pode fazer esse aprofundamento. Acredito que no vídeo de hoje nós encerramos por aqui e até a próxima.